Olá, boa noite, Live Lovers, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Conversadoria, esse nosso encontro de quinta-feira, às 9 horas, no Brasil. Como eu estou falando aqui de Lisboa, vocês sabem que aqui já é meia-noite, né? Então é sempre um brinde esse nosso encontro a essa hora. A minha convidada hoje, nesta semana do Dia Internacional da Mulher, né, que foi na segunda-feira, todas as conversadorias dessa semana foram com mulheres muito especiais, com empresárias, com empreendedoras, e hoje com uma jornalista, uma roteirista e uma mulher muito linda, que tem orgulho dos seus cabelos brancos, eu também tenho, e que vocês vão adorar conhecer. Bem-vinda, Daniela Zucco. Obrigada, Rose. Um prazer estar aqui com você. Tenho sim muito orgulho dos meus cabelos brancos, porque, né, é aquilo que a gente já sabe, né, é a ponta de um iceberg, né? Cabelos brancos, em si mesmo, acho que eles não significam muita coisa, mas eu acho que é a ponta de um iceberg, né? Quando a gente os revela para o mundo, eu acho que só faz sentido a gente falar tanto de cabelos brancos quando isso significa estar em paz com o envelhecimento, né? Estar em paz com o tempo, estar em paz com a vida, né? Eu acho que é um pouco por aí. Claro. Bom, eu ostento os meus há bastante tempo. E era uma luta cada vez que eu ia ao cabeleireiro e a mulher que. Primeiro, eu usava o cabelo muito curto, né? Quando morava no Brasil, eu tinha um cabelo bem curtinho, bem Joãozinho mesmo. Isso já era um ponto de discórdia, porque cada vez que eu ia para cortar o cabelo, deixa o cabelo crescer, deixa o cabelo crescer. Daí, depois de um tempo, era, quando que nós vamos pintar? Eu falei assim, mas eu não vou pintar o meu Nós cabelo. vamos, quando que nós vamos? O Então, eufemismo, né? você teve que ouvir isso também? Muito. Na verdade, assim, eu não decidi ficar grisalha. Eu nem sabia que eu estava grisalha. Eu trabalhava na TV e a cada milímetro que o cabelo crescia, o cabelo branco crescia, eu retocava. Porque eu trabalhei 20 anos com TV e rádio e sou de uma geração em que ainda era um tabu uma mulher grisalha apresentar um programa de TV. Então eu estava sempre retocando, retocando, fui envelhecendo e não tinha a menor ideia da quantidade de fios brancos que eu tinha na cabeça, na verdade. Então aconteceu de eu ficar grisalha, porque quando eu fiz o meu tratamento de câncer, eu fiz a quimioterapia e perdi os cabelos. Fiquei careca. Quando eles surgiram extremamente brancos, né? E eu falei, puxa, eu não sabia que eu tava, não sabia que eu tava tão grisalha assim. Aí me disseram, não, mas eles vão ficando um pouco mais escuros, eles surgem assim mesmo. E aí, de fato, foi criando uma mescla, as pessoas achavam que eu estava fazendo luzes invertidas. Até hoje, muita gente me pergunta, você faz luzes invertidas? Eu falei, não, eles são totalmente naturais. E aí eu pensei, te confesso, viu, Rosa, no início eu falei assim, nossa, eu não vou ficar pintando o cabelo, porque ele nasceu, imagina um cabelo nascendo e você já preocupado em pintar, um inferno, você vai pintar o cabelo toda semana, né? Então eu falei, não, eu Claro. vou deixar assim, e aí vamos ver. E aí eu fui gostando, eu fui gostando, aí eu fui achando prático, eu fui achando bonito. E acima de tudo, naquele momento da minha vida, eu estava tão feliz dos meus cabelos estarem voltando, que eu não estava de fato muito preocupada em já voltar ao meu antigo eu e ter o cabelo exatamente como eu tinha antes do tratamento. Então eu fui entendendo que tinha uma nova pessoa surgindo. E eu acolhi essa nova imagem, assim como eu acolhi essa nova Daniela, da mesma forma. E hoje virou tendência, mas isso eu estou falando de 5 anos atrás. Então, o que eu mais ouvia era: Ah, mas quando crescer você vai pintar, né? Quando é que você vai pintar esse cabelo branco, né? Eu falei: Não sei se vou pintar, talvez um dia eu até pinte, mas no momento não tá nos planos. Bom, se pintasse, iria pintar de vermelho. Eu sempre tive uma Jessica Rabbit dentro de mim, sabe? Aquele cabelão vermelho, assim. Eu Acho também com acho muita lindo. vontade. Acho lindo, acho lindo. É uma opção para mim também. Ah, legal. Então, eu te conheci naquele podcast das Perennials, que eu achava muito bacana, e comecei a te seguir. E fui também me inspirando nas suas demonstrações de feminilidade, né? Mesmo
com 40 anos. Porque a gente acho que vai descobrindo a si própria de um jeito diferente, né? Como você fala, é a ponta de um iceberg que tem uma parte escondida embaixo d'água, Uhum, não é? total. Eu acho que o envelhecimento feminino, né, ele é um assunto, ele está na pauta do dia, né? As musas ageless para todos os lados, e é legal, eu acho que é legal, eu vejo isso como algo positivo, porque eu acho que talvez é a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? De mulheres maduras, de mulheres acima dos 40 anos serem consideradas bonitas, interessantes, sexys, etc. E, enfim, é, que tem mulheres que eu acho que sempre foi assim, é que agora existe uma aceitação, né? Eu acho que a gente está começando a inventar uma outra maturidade para as mulheres no Brasil, principalmente. Acho que até aí na Europa isso já existe há mais tempo, sobretudo acho que nos países nórdicos, né? Mas no Brasil, poxa, Porque tem muito velho aqui. não, e porque as mulheres transam isso. Eu morei 7 anos na Alemanha, a gente conversava sobre isso antes, né, de começar o papo aqui. Eu via mulheres grisalhas há 20 anos andando nas ruas, não velhinhas grisalhas. Eu via mulheres, assim, com 40 anos grisalhas, na França, na Alemanha, na Inglaterra, assim, assumindo muito bem os cabelos. E aqui sempre foi esse tabu, assim, aqui cortar o cabelo no Brasil já é um problema, você vai usar cabelo curto, né? A mulher tem que ter cabelos longos. Eu tenho cabelos longos, adoro, mas uso porque gosto mesmo. Claro, todo mundo usa porque gosta, mas assim, essa história de você ouvir muito o que a sociedade Claro. te determina como sendo algo coerente com a sua idade. Então, acho que a gente está começando a quebrar isso nesse momento no Brasil, e acho que isso tem força também, é um discurso forte no mundo inteiro, de nós, como mulheres, encararmos o envelhecimento de uma outra forma. E com isso a gente está forçando, inclusive, a indústria, né, Claro, da beleza, da moda, a nos olhar com mais respeito, né? sem dúvida. Como que foi essa sua jornada espiritual através do câncer e da cura? Pois é, o Amanhã Hoje é Ontem, é esse livro, né, que está com a primeira edição esgotada, mas ele ainda existe na versão Kindle, né, na Amazon, na versão e-book, e audiobook, lançado por uma editora sueca, mas em português, que é o Word Audio Publishing Brasil. Ele foi lançado em audiolivro no ano passado. Eu lancei o livro físico em 2017, o e-book em 2019, e em 2020 eu lancei o audiobook. Esse livro, ele surge da minha experiência com o diagnóstico e tratamento de um câncer de mama. Eu escrevi esse livro no ano em que eu fiquei em tratamento, que foi 2016. Eu já tinha feito uma websérie com o mesmo nome, que está disponibilizada no meu canal no YouTube, né? Amanhã, Hoje é Ontem. E que surgiu muito, Rose, do desejo de afirmar a minha experiência para longe dos clichês, né? Porque o que eu sentia como mulher, como jornalista, quando eu recebi o diagnóstico, que é um diagnóstico que afeta no Brasil cerca de 60 mil mulheres todos os anos, né? Então, e no Brasil, no mundo inteiro, é o câncer mais frequente nas mulheres, né? Mas é aquela história, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Nunca. E se repete. A surpresa, o choque, infelizmente, né? É uma notícia terrível mesmo, mas enfim. Eu quis afirmar a minha subjetividade diante disso, diante dessa informação, diante desse acontecimento grave na minha vida, revelador, transformador, como qualquer situação limite que a gente viva, né? E quando eu digo afirmar a subjetividade, é porque me incomodava muito todo o clichê, né? O câncer como sinônimo de uma sentença de morte, é, a preocupação como mulher em perder os cabelos, não ser considerada mais uma mulher, né, feminina, olhar de piedade de uma sociedade em relação a isso. Então, acho que a minha busca foi de, claro, no primeiro momento, elaborar esse diagnóstico para mim mesma, tentar lutar pela minha vida da maneira mais digna possível, e, ao mesmo tempo, falar disso de uma forma mais humanizada, que não fosse a experiência da vítima das circunstâncias, né, da grande vítima, aquela mulher apresentadora de TV que tem que sair da tela e cuidar da sua saúde, que tem uma filha pequena. Eu recusava muito essa vitimização, e ao mesmo tempo também
eu não me encontrava muito nessa história do, vamos lá, não é nada, basta você ter pensamento positivo. Então, eu busquei uma Não tem, narrativa. não são limites, né? É uma Não, situação no não. meio. Não, é grave, é triste, ninguém quer receber um diagnóstico como esse, mas ele não é necessariamente uma sentença de morte, e principalmente também ele não acontece só com você. São milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, eu quis buscar um caminho que fosse o caminho de uma pessoa que, diante de um grave acontecimento na vida, de uma parada obrigatória, de uma pausa forçada, tenta descobrir o que que aquilo pode, como esse caminho, como essa jornada pode ser transformadora. E por isso a jornada espiritual numa luta contra um diagnóstico grave, né? No sentido de buscar estar mais próxima da minha essência, eliminar tudo que não fosse absolutamente fundamental, necessário, enfim, tentar ser uma pessoa mais leve, mais próxima da minha essência e viver a partir daí, né, de uma forma mais leve, mais, eu acho que mais afinada com as coisas que eu descobri durante essa experiência, né? Quer dizer, aquela velha história de suas prioridades mudam e mudam mesmo. Essa descoberta sua foi na redação do livro, ou você teve algum apoio extra de terapia, de religião, ou de, sei lá, alguma, algum Tudo, apoio extra? de Tudo? tudo um pouco. Eu fui para psicanálise, onde eu encontrei um porto seguro e continuo fazendo psicanálise. Inclusive no meu documentário, na minha websérie, lá no meu canal no YouTube, tem um episódio dedicado, que é uma sessão de terapia. A gente quebra, inclusive, essa hipocrisia do sigilo, né? E a É, gente filma sem roteiro. É um episódio bacana. que se chama Caindo com Alice, que é um dos episódios até mais visualizados, é bem legal. Minha conversa com o Stélio Lage, né, que é o meu psicanalista. Eu busquei a meditação em casa mesmo, comecei a fazer disso uma prática diária. É, Você faz meditação guiada ou você cria a sua própria de concentração ou de ambos, potencial? ambos, ambos. Eu faço a meditação guiada, e faço também, às vezes, esse momento, né? Essa pausa, essa respiração, exercito essa presença plena no aqui e agora, Hum. muito atenta à minha respiração. Isso pode durar 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, o tempo que eu tiver naquele momento, né? E também pratico a meditação guiada, com música, enfim. Busquei algumas terapias também, como acupuntura, como reiki. Então, assim, eu tenho uma fé, eu não sou uma pessoa de religião, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Legal. E os seus discos, seus livros, como é esse programa? Pois é, então, eu sempre fui uma jornalista envolvida com a cultura, né? Sempre fui uma jornalista cultural, no rádio, na TV. E aí, quando eu parei, né, para fazer o meu tratamento, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Não vou ficar louca. Então, eu fiz documentário, escrevi o livro, mas assim, nesse processo, eu me dediquei muito à leitura e fui ouvir música, fui ouvir discos antigos, aí fui ouvir todos os discos dos Beatles, que eu adoro, que eu já não ouvia, ó, fui ouvir Bob Dylan, fui ouvir tudo que eu gostava. Então, assim, a música e a literatura, que são dentro da arte, assim, as duas linguagens que sempre me fascinaram mais, eu comecei a fazer disso um prazer diário. E ao fazer disso um prazer diário, eu comecei a pensar que eu voltaria para o mercado. Eu já tinha um canal no YouTube, eu tinha lançado o meu documentário no meu canal, então eu fiz um programa dedicado a resenhas litero-musicais, que se chama Meus Discos, Meus Livros e Nada Mais, que é aquela canção, né, o verso da canção do Tavito, do Zé Rodrigues, e que existe até hoje, assim, são resenhas, entrevistas com autores. Nesse momento, durante a pandemia, eu tenho feito mais resenhas literárias e musicais. Eu faço com um parceiro que é o Romero Carvalho.
Você nunca recebeu um avisinho dizendo você usou uma música que é proibida tocar nos Estados Sempre, Unidos, na Colômbia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. sempre. Eu e o Romero, a gente brinca muito com isso, que a gente fala, nós vamos começar a cantar, a gente não pode mais botar trechos da música, embora, isso que é o mais louco dos algoritmos. Você está falando de um disco, você está enaltecendo aquela obra normalmente, você está levando milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, ou dezenas de pessoas, dependendo da audiência do vídeo, para ouvirem aquele trabalho, e o É. algoritmo não quer saber, ele não te livra, não, ele vai lá e te bloqueia. Então, enfim. Você sabe que aconteceu comigo uma vez, e eu estava fazendo uma live dessa falando sobre empreendedorismo. É, é. E aí eu falei, pô, será que tem uma música sobre empreendedorismo? E daí eu achei uma do Frank Sinatra, né? O tal do My Way é a Ah, própria empreendedorismo, né? Aí ah, eu coloquei esperando o meu convidado, né? Bom, fiz a live, foi maravilhosa, ele adorou a música, disse que realmente é o hino do empreendedor, e eu não sabia. nem eu, Bom, novidade. é, aí eu escolhi pela tradução mesmo, de fazer as coisas do meu jeito. O empreendedor vai e faz do Ah, seu tá. próprio jeito, né? Bom, depois que terminou a live, eu pus no ar e aí veio a mensagem. Olha, o seu vídeo tem uma música que não pode circular e tal. E aí tinha a lista de países onde não podia, né? Podia em todo lugar, menos nos Estados Unidos e 3 ou 4 países. Aí podia em Portugal, podia no Brasil, podia em todos os outros países. Eu falei assim, bom, se pode em todos esses outros países, eu não vou tirar do ar, vai ficar lá desse jeito mesmo. E depois aconteceu uma outra também, que eu pus uma música japonesa, que era para entrevistar uma sobrevivente do terremoto, e também apareceu lá, Rose, você está usando uma música que não pode ser divulgada. Eu falei, caramba. De novo, não era proibido nem em Portugal, nem no Brasil. Eu falei assim, É. então fica por aí mesmo. Essa semana mesmo eu pus um vídeo com um trechinho, eram, sei lá, 15 segundos, 20 segundos, no Instagram. O Instagram já começou a dar treta também. Não dava, não, mas agora já dá. E ele É, foi bloqueado na hora, foi pá! Seu vídeo, aí eles, ao contrário do seu, ele só me deixava exibir em países assim, onde não me interessava estar, porque ninguém entende a minha língua, né? claro. Escuta, olha, os comentários estão lindos aqui. O Cascão falando meus livros, meus discos e tudo mais. E o André Rachadinho falando, acho que quando você falou sobre o câncer, né, que a minha avó passou pelo mesmo e hoje em dia é a mulher mais forte que eu conhecia. Olha que lindo. Lindo. Eu acho que sim, André. Eu acho que eu sempre digo que não é que o câncer te faça uma pessoa melhor, não é que o câncer te faça uma pessoa mais forte. Eu não penso assim. Eu acho que o câncer, como uma experiência difícil, né? A gente de fato está lutando ali pela vida, como em outras situações onde as pessoas também estão fazendo isso. Eu acho que é uma escolha, né? Eu acho que tem gente que pode sair até mais frágil, mais, não necessariamente melhor, mas eu acho que existe essa possibilidade, né? Eu acho que existe essa possibilidade da gente, como ser humano, se conectar a uma força interior que a gente nem sabia que tinha, que você nem imaginava. Se alguém tivesse me dito que eu ia passar pelo que eu passei, e ia passado pelo que eu passei da forma como eu passei, eu teria rido, assim, muito na cara dessa pessoa. A sua família apoiou nesse sustentar ou cobrou de você a situação? Muito, muito. Eu tive uma família, sobretudo meu núcleo familiar, né? O meu irmão vinha, não mora aqui, mas vinha sempre me visitar, trazia os sobrinhos, minha mãe vinha sempre que podia, e sobretudo a minha filha, e o meu marido, foram dois pilares, assim, de sustentação, né? Parceiros é, é, porque a família adoece junto de alguma forma, Claro. no sentido da tristeza, da preocupação, aquilo, a família vive aquela rotina de tratamento, que no caso do câncer é sim uma rotina bem pesada, né?
Hum. quase diária ou semanal, enfim, você tem sempre alguma coisa que está sendo feita, enfim. Então, eu acho, não, tenho certeza que foi fundamental esse apoio. Minha filha, na época, era uma criança e as crianças são maravilhosas, assim, tem um otimismo, uma leveza, uma capacidade de olhar para as dores da vida e acreditar que tudo vai dar certo, e, enfim. Para ela não era um problema eu perder os cabelos, ela estava ali do meu lado, segurando a minha mão, saindo comigo, me mostrando uma coragem para encarar as coisas assim. Hum. Foi um farol mesmo, ela foi um farol na minha vida. Legal. Como você está hoje em relação a tudo isso que aconteceu? O que mudou na Daniela Zupo de hoje? É muita coisa. Eu acho que é mais fácil eu pensar no que não mudou. A minha risada não mudou. A minha Que capacidade de ótimo, que risar, de linda! risar, de risar, de rir de tudo, quase tudo, né? Ou de tentar sempre buscar esse lado divertido da vida, isso é uma coisa que eu não perdi, graças a Deus. Esse sotaque mineiro também, que é uma delícia. Não perdi. Eu acho que o que assim mudou muita coisa. Eu acho que eu diria assim, o que mudou essencialmente, que eu posso sentir isso assim na minha rotina, na minha vida diária, é que eu sou uma pessoa muito mais positiva. Eu não dou muita moleza para o azar, eu não dou muita moleza para o baixo astral, eu não dou muita moleza para os relacionamentos tóxicos, sabe? Assim, eu meio que não tenho muita. Eu sinto de fato que eu não tenho tempo a perder na vida. Então, eu fiquei uma pessoa mais esperta para tudo aquilo que me entristece, que me faz menos feliz e que eu posso evitar, porque tem coisas que não tem como, né? Assim, tem coisas que a gente tem que encarar, que estão aí, como a pandemia e Claro. outras coisas, né? Mas tudo aquilo que eu posso eliminar, que eu posso tirar do meu caminho, que pesa, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que eu faço disso um exercício diário, tentar. Porque não adianta você tentar viver uma vida mais leve e tá sempre, sabe, pirando com tudo. Então, às vezes, eu paro diante de uma dificuldade, assim, onde antes eu falava, nossa, o mundo caiu, como é que vai ser? Eu falo, tem uma solução para isso? Não. Bom, então se não tem uma solução, deixa de ser um problema. Vamos lá, vamos em frente. A gente tem que lidar com isso. E se tem uma solução, poxa vida, vamos resolver esse trem, né? Claro, Então, eu acho que isso é uma mudança real, concreta, diária que eu percebo. que legal. Nessa pandemia, você aprendeu alguma coisa? Eu tenho aprendido muito, assim, tenho aprendido muito sobre. Quer dizer, eu já tinha aprendido algumas coisas durante o meu ano de isolamento pessoal, né? É. E algumas coisas eu só reforcei e outras eu acho que são novas. Eu acho que o que essa pandemia trouxe para mim de novo é. Porque eu já tinha aprendido, por exemplo, que vida você planeja, ok, mas a vida não sabe disso. Então, assim, você pode até planejar. Não Claro, significa que vai acontecer do seu jeito. Então, esteja preparado para planejar e as coisas não acontecerem, né? Você vai para Portugal, eu vou para a Alemanha, você faz um plano, você faz uma rota e tudo muda. Então, eu acho que isso eu já tinha entendido, mas eu acho que isso agora, nesse momento, isso está mais claro para mim, sabe? Eu planejo o mês de março, estamos no mês de março, ok, então vamos lá, trabalho, vida, né? Eu não posso tentar planejar abril no meio de uma pandemia, não vai rolar, entendeu? claro. Então, isso diminui muito a minha ansiedade. E por outro lado, no sentido mais coletivo, acho que a pandemia nos ensina a nos olharmos de novo como sociedade, assim, como um grupo, como coletividade, né? E não mais como é, a gente sozinho no mundo e os nossos projetos e a nossa felicidade, os nossos planos. Tem algo que depende de um equilíbrio do mundo, do equilíbrio do nosso país, de um equilíbrio ao nosso redor, para ser bom, né? Então, acho que isso é algo muito novo para mim, acho que para todo mundo. A gente olhar para o mundo, tentar nos entender de novo como uma grande família, né? E não mais como um indivíduo apenas. Claro. Bom, que são coisas que o mundo está pedindo que a gente faça, né? E enquanto a gente não aprender, o bicho não vai embora, né? Parece que sim. Acho que sim. O que as pessoas não sabem sobre você? Muitas coisas. Eu sou uma Ah, pessoa bem misteriosa. conta uma. Não parece.
Eu tenho muito medo de altura. Eu não tenho medo da morte, engraçado, mas eu tenho muitos medos pequenos. Muitos. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de bichos que podem nos morder. Eu não falo algumas palavras de tanto medo que eu tenho dessas coisas. É, Que interessante. eu sou uma pessoa de pequenos medos, muitos e pequenos medos, e sem grandes medos, eu acho. Que legal. Acabou nosso tempo. Viu só como é rapidinho? É assim a vida, uma hora acaba o tempo da gente também. Sempre um prazer te conhecer, Daniela. Você é das pessoas que eu via e falava assim, nossa, eu ficaria horas conversando com essa moça, tomando uma cerveja, um vinho, Ah, andando que com ela na delícia. praia, porque você transmite muito essa amizade, essa serenidade, né? Então, foi um Que prazer bom. mesmo. É Muito um tremendo obrigada. elogio, obrigada. Quem sabe um dia a gente se encontra aí. Vamos ouvir um fado em Lisboa. Quero um Oh, dia, que quando com o eu tiver maior aí a próxima prazer. vez, sempre vou e sempre me encanta. E, enfim, a cidade é sempre diferente quando a gente conhece com alguém que mora, né? Vamos Legal. combinar essa conversa sem fim aí um dia. Tá bem. Quando eu for ao Brasil também, eu não costumo ir a Belo Horizonte, Pois mas é. Pois é, mas eu quando vou à Europa, eu espero poder ir um dia de novo, né? Eu com sempre gosto certeza. de parar em Lisboa, então acho Que mais bom. fácil a gente se encontrar aí, Tá bem. se a pandemia Combinado. deixar. Tá bom. Muito obrigada. Um prazer Eu que falar com agradeço. você. Um beijo para vocês, Live Lovers, que nos acompanharam, todo mundo aqui. Quinta-feira é o nosso encontro, 21 horas do Brasil, na Conversadoria. Um beijo. Tchau.